Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom. Gente, tá aí o nosso cabeçalho de hoje. Um excelente dia para todos vocês, tá? Física 1, Kevork, caderno aula 4, página 224. As aulas de hoje são de números 29 e 30. Olha o tema: forças de atrito. Forças de atrito, professor? Sim, existem dois tipos, tá? Então, fica atento, tema recorrente do vestibular, tem caído direto, constantemente. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 5 anos, caiu na sequência nos principais, nos tradicionais vestibulares aí, né? Principalmente os de São Paulo. Então, gente, antes de dar início aos nossos trabalhos, né? Nós temos aí a nossa frasezinha de sempre, né? Então, tá lá. Lutar, sempre. Vencer, às vezes, nem sempre a gente vence. Desistir, nunca. A mensagem é a seguinte: continue lutando pelos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Uma hora a gente vence. E a sua hora está chegando. Você vai vencer. Beleza? Tá aí a nossa mensagem de hoje. Mais uma vez, sintam-se acolhidos. Muito bem, pessoas. Vamos começar a aula de hoje. Vocês já sabem o tema, né? Força de atrito. Então vamos seguir exatamente o tema. Vamos falar de força de atrito. Muito bem. Nós simbolizamos o atrito por Fati. Muito bem. Pessoal, olha só. O atrito, ele pode ser benéfico, mas também pode ser prejudicial. O melhor exemplo já de benéfico, vocês estão enxergando o que está escrito na lousa. Foi por causa do atrito entre o giz e a lousa. Então, caneta e papel, você está fazendo suas anotações. Meu Deus, está aí um exemplo de atrito. O simples ato de andar, atrito. A gente pode pensar num carro freando. Opa! O atrito da borracha com asfalto. Então, olha lá. Acender um fósforo, né? O atrito. Então, gente, o atrito pode ser benéfico, tá? Mas, na maioria das vezes, é prejudicial. Se você pensar no motor de um carro, você tem os eixos, tem as peças lá, todas metálicas, uma em contato com a outra. Inclusive, a gente precisa colocar óleo lá dentro para poder o quê? Diminuir o atrito entre as peças. Porque por causa do atrito nós temos o aquecimento, calor, olha aí, perda na forma de energia, aí gente, perda de energia, mas isso a gente vai ver lá na frente no caderno aula 5. Então a gente acabou de ver que o tal do atrito, né, ele pode ser benéfico e pode ser prejudicial, mas como é que aparece o atrito? Ah, agora sim. Por causa das irregularidades das duas superfícies em contato. Então, o atrito surge por causa dessas irregularidades, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar um pedacinho da lousa e colocar aparentemente lisa, se você colocar ela no microscópio, você vai ver ondulações, né, irregularidades. Beleza, pessoal? Mesma coisa com a mão e assim por diante. Então, pessoal, vamos deixar isso de uma certa maneira, a gente falou, discutiu, vamos deixar isso aí anotado, formalizado. Então eu vou pedir para vocês anotarem aí qualquer coisa, se tiver dúvida, é só assistir lá no online que também tem lá na lousa. Então eu vou ditar para vocês. Então, gente, por favor, anotem aí. As irregularidades que existem nas superfícies em contato, repetindo, as irregularidades que existem nas superfícies em contato, vírgula, às vezes favorecem o propósito que temos. Repetindo, às vezes favorecem o propósito que temos. E, vírgula, agora vem aquela aula de português, né? Cheio de vírgula. E, às vezes, vírgula, o dificultam. Ponto. Então, gente, está aí a nossa primeira frase na mesma linha.
para andarmos a pé, vírgula, frearmos o automóvel ou até mesmo estacionar o veículo numa ladeira, nos favorecem, vírgula, porém, vírgula, para a rotação de um eixo de motor, vírgula, nos prejudicam. Ponto final. Então, gente, eu formalizei o que a gente acabou de falar sobre o atrito. Aí você deve estar perguntando, professor, ele pode pedir mais alguma coisa a respeito do atrito? Sim, ele pode perguntar para vocês que tipo, né, de força ela é. Ela é do tipo contato. Então, o atrito é uma força do tipo contato. Beleza? Então, pronto. Agora sim, tudo que vocês precisavam momentaneamente saber do atrito está aí. Ele surge por causa das irregularidades das duas superfícies em contato. Ele pode ser benéfico, pode ser prejudicial. Belezinha? Povo, vocês viram no tema forças de atrito. Então, nós temos tipos aqui de força de atrito. Vamos ver os tipos. Então, tipos de força de atrito. Tipos de força de atrito. Vamos ver o primeiro tipo? Gente, o primeiro tipo se chama força de atrito estático. Força de atrito estático. É o que nós chamamos de FAT-E. Lembrando de novo que a força é uma grandeza vetorial. Então nós temos aqui a força de atrito estático. Gente, é uma definiçãozinha bem rápida, bem simples, e aí a gente vai exemplificar e explicar. Então eu gostaria que vocês anotassem alguma coisa. Coloquem lá. Oposição inicial ao movimento. Oposição inicial ao movimento. Abre parênteses, coloquem lá. O corpo encontra-se em repouso. O corpo encontra-se em repouso. Fecha parênteses, ponto. Vamos parar. Pessoal, imaginem aqui na minha frente um armário, uma estante. Dá para imaginar isso, né? Imaginem que eu encosto nela e aplico uma força de 5 newtons. E eu percebo que o armário, a estante, não sai do lugar. Bom, existe atrito entre o armário e o chão. Eu apliquei uma força, ele não se mexeu. Se ele não se mexeu, velocidade zero. Velocidade zero, aceleração zero, força resultante zero. Qual a conclusão? A força que eu fiz vai ser igual à força de atrito estático. Então, se eu fiz uma força de 5, o atrito estático vale 5. Beleza? Aí eu aumento a força, 10 newtons. Não sai do lugar. O que aconteceu? De novo, a minha força se igualou com o atrito estático. Então, gente, cuidado, pegadinha de vestibular. A minha força e o atrito são exatamente iguais, porque a força resultante é zero. Então, cuidado, vai falar que a força de atrito é maior que a minha força. Se for maior, a estante vai estar em movimento. Não é menor, não é maior. É igual, elas se anulam. Porque a estante, o armário está em repouso. Beleza? Aí eu aumentei para 15 newtons. Aí eu percebi. É só um exemplo, tá, gente? Eu percebi que o armário ou a estante estão quase entrando em movimento.
esse quase entrando em movimento, em física nós chamamos de iminência do movimento. Fica atento com isso, iminência do movimento. Quase em movimento, ainda está em repouso. Muito bem, gente. Se eu fizer uma força de 15,1, o armário entra em movimento. Aí não existe mais o atrito estático, mas continua existindo atrito. Ele passa a se chamar dinâmico. Beleza, pessoal? Então, gente, o que vocês perceberam nesse exemplo que eu dei? Eu variei a minha força, 5, 10, 15, até chegar na iminência. Então, e o que aconteceu? O atrito foi se igualando com a minha força. Então, a força de atrito estático tem uma característica. Isso é pedido nos vestibulares. Ela é variável. Beleza? Então tá aí atrito estático. E o outro tipo é a força de atrito dinâmico ou cinético. Força de atrito dinâmico barra cinético. Tanto faz, tanto faz. A gente chama isso de FAT-D ou FAT-C. Tanto faz. FAT-D barra C. Não esquece grandeza vetorial. Muito bem, pessoas. Vamos anotar alguma coisa simples. Então, coloquem lá. Oposição de menor intensidade. Repetindo, oposição de menor intensidade. Abre parênteses. O corpo encontra-se em movimento. O corpo encontra-se em movimento. Fecha parênteses, ponto. Pronto, pessoal. Vocês têm aí o atrito dinâmico. Ele tem um valor menor que o outro atrito, tá? E ele tem uma característica também, ele é constante. Beleza? Então, aqui estão os dois tipos de força de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico barra cinético. Belezinha? Então, a parte conceitual já está aí. Agora, vamos com dicas daqui para frente. Vamos fazer alguns desenhos. Como se desenha o atrito? Então, vamos lá. Na apostila de vocês, vocês têm aí 3 figurinhas. A primeira delas é num plano horizontal, se eu não me engano. Vocês têm aqui um bloquinho. Aí vocês têm 2 de plano inclinado, inclusive aula passada. Então, gente, bastante atenção de como se desenha a força de atrito. É isso que nós vamos ver agora. E depois uma observação, mentira, são 6 observações importantíssimas. Gente, o bloquinho tá aqui. Olha o velhinho respirando. Bem louco. Vamos imaginar que na primeira figura, o movimento do corpo ou tendência do movimento do corpo seja para a esquerda. Eu não vou desenhar peso e normal, isso aqui é só para a gente aprender a desenhar o FAT. Então, movimento ou tendência do movimento tem diferença, já já vou explicar para vocês. Se for movimento, atrito dinâmico ou cinético. Se for tendência do movimento, é o atrito estático. Então você precisa ver o que vai estar acontecendo no exercício. Por isso que eu coloquei ou. Bom, vamos lá. Então eu vou deixar o FAT de uma forma genérica, porque eu não sei qual atrito é. Então, gente, se a tendência ou o movimento do corpo for para a esquerda, aqui está o FAT. Ele fica entre o corpo e o chão. Aqui, ó, desenhado entre o corpo e o chão. E a gente põe aqui FAT.
Eu deixei genérico porque eu não sei o tipo de atrito, se é dinâmico ou se é estático. Belezinha? Gente, imagina nessa figurinha o bloquinho descendo, movimento, ou a tendência dele é cair, ele está lá parado, aí é estático. Então pode ser movimento, pode ser tendência do movimento. Para onde seria o atrito nesse caso? Gente, se a tendência do movimento do corpo é cair, então o FAT está em oposição. Está aqui, FAT. Beleza? E se a tendência do movimento ou movimento for para cima, aí eu só coloquei a setinha, né? Para onde seria a força de atrito? Em oposição. Então, se a tendência é para cá, né? Vocês já sabem, o FAT é para cá. Sempre em oposição. Beleza, meu povo? Então, vocês aprenderam a desenhar a força de atrito. Bom, agora chegou a parte das observações. São 6 observações. Bastante atenção em todas elas. Então, observações. Vamos lá. Primeira observação. Você deve estar pensando, mas Kevork, beleza, a gente já entendeu o conceito, a gente já viu que tem 2 tipos, a gente já sabe desenhar. Mas como se calcula a tal da força de atrito? Então vamos lá. Primeira observação é como se calcula, eu vou colocar genérico. O FAT é igual a um cara chamado μ, uma letra grega μ, coeficiente de atrito, já já vamos falar sobre ele, vezes N. N nós já vimos normal. Então, pessoal, a fórmula para se calcular a força de atrito é esse μ vezes a normal. Esse μ recebe o nome de coeficiente de atrito. Legal, professor, o nome a gente já entendeu, mas o que é? Qual o significado do coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito depende da natureza das 2 superfícies em contato. Por exemplo, você pode ter aço e gelo, aí a gente já pensa no patinador, né? Então, você tem a superfície de aço do patins e você tem o gelo. Contato entre o gelo e o aço vai ter um coeficiente de atrito. Por exemplo, você tem aí o carro, né? Você tem aí os pneus de borracha em contato com asfalto. Então, borracha e asfalto possuem um coeficiente de atrito. Então, depende da natureza do quê? Das 2 superfícies em contato. Ficou bem claro? Muito bem, pessoal. N todo mundo sabe. Aulas passadas aí, é a tal da força de reação normal. Bom, o que nós vimos a respeito da normal? Ela é uma força de contato perpendicular à superfície. A gente já sabe disso, a gente já estudou isso. Vimos também o seguinte, se o plano for horizontal, a normal vai ser exatamente igual ao peso numericamente, desde que não haja outras forças na vertical. Se tiver só a normal e o peso no plano horizontal, a normal é numericamente igual ao peso. No plano inclinado, aula passada, nós vimos que a normal é igual a parte da força-peso, né? Porque o plano inclinado subdivide a força-peso. A normal era igual ao PY, que era P cosseno, já vimos isso. Desde que, né, não tenha mais nenhuma força na vertical, só esses 2. Então você pode falar que a normal é igual a PY. Então, gente, tá aí como se calcula a força de atrito. Depende do quê? Do material, da natureza das 2 superfícies em contato e depende da normal. Essa é a fórmula para achar o atrito. Beleza?
Pessoal, observação 2. A observação 2 ainda tem a ver com o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele se encontra entre esses valores 0 e 1. Próximo do 0, um pouco atrito. Próximo do 1, muito atrito. Então, gente, aquele do aço com gelo está próximo desse valor. Próximo. Aquele da borracha com o quê? Com o asfalto está num valor intermediário. Concreto com concreto está próximo de 1. Então, um bloco de concreto sendo arrastado numa superfície de concreto bem próximo do valor 1. Só um exemplinho para exemplificar, né? Só para ilustrar, não exemplificar, ilustrar. E esse coeficiente não tem unidade. Então, gente, o tal do coeficiente de atrito não tem unidade. É um número puro, é adimensional. Então, gente, está aí a primeira observação, está aqui a segunda observação. São 6. Terceira. A terceira, vocês vão ganhar questão conceitual aqui. E dica para resolver exercícios também. Então, bastante atenção. O FAT estático é maior que o FAT dinâmico ou cinético, como queiram. O FAT estático é maior que o FAT dinâmico. Tanto é verdade que ele consegue manter o corpo em repouso. E esse nós chamamos de atrito vencido. Gente, então o estático é maior que o dinâmico. Vamos desenvolver essa inequação matemática? Inequação porque não tem o sinal de igual, né? Então, gente, o μ estático vezes a normal é maior que o μ dinâmico barra cinético vezes a normal. Gente, a normal cancela com a normal, portanto, vocês acabaram de descobrir que o μ estático é maior que o μ dinâmico barra cinético. Então, gente, no vestibular, se na questão aparecerem 2 coeficientes de atrito, você já sabe, o maior é o coeficiente de atrito estático, o menor é o coeficiente de atrito dinâmico. Qual usar, professor? Ora, você precisa ver no exercício, no texto, se tem movimento ou se não tem movimento. Se tiver movimento, você vai usar o menor, que é o dinâmico ou cinético. Se não tiver movimento, você vai usar o quê? O maior, que é o coeficiente de atrito estático. Fica a dica aí para vocês, beleza? Então aqui vocês têm as 3 primeiras observações. Aí a gente vai passar para a próxima observação, que é a observação de número 4. Essa observação nada mais é do que a interpretação gráfica do que está acontecendo aqui, beleza? Então, gente, vamos prestar bastante atenção aqui. Vocês têm um gráfico aonde vai aparecer o FAT aqui na vertical pela força que nós aplicamos. Então, vamos ver como é que fica esse gráfico. Vocês estão lembrados daquele exemplo do armário, né, ou da estante, que eu fiquei aplicando forças diferentes, 5, 10, 15, até chegar na iminência do movimento? Pois é, à medida que aumenta a força, o FAT acompanha, e esse FAT é o FAT estático. Então eu já sei como é que é o começo do meu gráfico. O começo do meu gráfico está aqui. É uma reta crescente. Esse ponto aqui, que é o último ponto, é onde ocorre a iminência do movimento. Iminência do movimento é o quase. É aonde nós temos o maior atrito estático. Nós chamamos de FAT estático máximo. Aqui
nós temos exatamente o FAT estático máximo. E é com ele que nós trabalhamos no vestibular, com o coeficiente, com o FAT máximo, coeficiente de atrito máximo também, o estático, tá? Muito bem, gente. Então, 5, 10, 15 foi variando. Se eu fizer 15,1, aumentar a força, para de existir o atrito estático, passa a atuar o atrito dinâmico. Então vai ter uma queda, esse gráfico vai ter uma queda, e a continuação do gráfico é assim. Passa a ser constante. Nesse pedaço atua o FAT dinâmico / cinético. Para completar o nosso gráfico, na primeira parte do gráfico, o corpo encontra-se em repouso. E nessa parte, o corpo já está em quê, por favor? Movimento. Beleza, pessoal? Então, aqui está a interpretação gráfica do que a gente viu aí. Observação 5 é um caso particular. Então, quinta observação. É um caso particular quando eles pedem a aceleração máxima. Aceleração máxima que você pode, né, fornecer a um veículo, de maneira que se tiver um corpo lá atrás, né, em cima da caminhonete, uma caixa solta, por exemplo, ela não escorrega. Então eu vou colocar o título perfeitinho, bonitinho para vocês, com as dicas de como vai aparecer, que palavras vão aparecer nos exercícios. Então vai aparecer a aceleração máxima para um corpo, vou colocar isso bem bonitinho aqui para vocês, permanecer parado, e aí ele pega e reforça, sem que haja escorregamento. Ele vai usar esse termo, sem escorregar. Então fiquem atentos com aceleração máxima e sem escorregar. Normalmente no plano horizontal. Na horizontal. Gente, é um caso particular. Você não precisa decorar, porque eu vou mostrar, inclusive, como se deduz. Então, aí, se você esquecer, dá para deduzir, mas é claro que você tem que ter o conceito. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar aí uma caminhonete de transporte. Então, a gente vai desenhar aqui uma caminhonete. Espero que vocês gostem da minha caminhonete. Então, gente, vocês têm aqui uma caminhonete transportando, por exemplo, uma caixa. Gente, essa caixa está solta. O cara esqueceu de amarrar. Então, vocês têm aqui a caminhonete e vocês têm aqui a caixa. Aí ele vai pedir no vestibular qual a aceleração máxima da caminhonete, mas não esquece que os dois andam juntos, então eles vão ter a mesma aceleração. Gente, vai pensando. Qual a aceleração máxima da caminhonete de maneira que a caixa não escorrega, não se mova? Gente, o movimento do sistema, que é tudo isso, é para frente. Só que, gente, o movimento é para frente e a tendência do movimento do ar, segundo o princípio da inércia, se o carro vai para frente, o corpo vai para onde? Para trás. Então, a tendência do movimento do corpo da caixa é para trás. E o sistema todo anda para frente. Se a gente fosse desenhar o atrito
ele não vai escorregar, vai ficar parado, então é o atrito estático. Vai prestando atenção. Se a tendência do movimento da caixa é para cá, o atrito é para cá. Tá aqui, ó. O FAT estático. O FAT estático é para cá. Muito bem. Povo, bastante atenção. Claro que ainda tem peso e tem o quê? Normal. Então vocês têm aqui peso. Vocês têm peso e vocês têm normal. E eles se anulam, né? O peso e a normal acabam se anulando. Aí você vai ter somente o quê? O FAT estático na caixa e o movimento do sistema é para frente. Então vamos lá. No corpo, como ele está andando junto com a caminhonete, a gente pode usar a segunda lei de Newton. Força resultante, M vezes A. Meu povo, me ajuda. No corpo, a normal e o peso se anularam, sobrou o FAT. E o FAT está no sentido do movimento do sistema. Então, esse FAT vai ser positivo. Então, FAT estático igual massa vezes aceleração. Gente, como é que acha FAT estático? Vamos lá, fazendo passagem por passagem. Vai ser μ estático vezes a normal igual massa da caixa vezes a aceleração da caixa, que é igual à aceleração da caminhonete. Eles andam juntos. Gente, nesse exercício a normal é igual ao peso, fazendo passagem por passagem, igual M vezes A. Gente, como é que acha peso mesmo? mg. Então vamos lá, fazendo bonitinho. μ estático vezes M vezes G igual a quem? M vezes A. Opa, não depende da massa. Portanto, você acabou de descobrir uma fórmula que permite achar a aceleração máxima da caminhonete, ou dos dois, que é μ estático vezes G. Essa fórmula existe e vocês podem usar desde que ele peça para vocês acharem a aceleração máxima, desde que não haja escorregamento da caixa, ela vai permanecer parada. Essa fórmula existe e vocês podem usar. E eu fiz a dedução de propósito para, se você esquecer dessa equação, você já sabe fazer. Eu mostrei uma figurinha aí também. Beleza? Não é um caso que costuma cair sempre, mas é um caso que vira e mexe pode aparecer. Então, tá aí uma diquinha e nós vamos para a última observação, tá? Que aparece mais, também é um caso particular, essa incide mais no vestibular do que essa. Isso aí é só para a gente poder fazer alguns exercicinhos aí um pouco mais rápidos, tem também no EO de vocês. Então, tá aí mais um caso para vocês. E agora vamos para o último caso, a última observação, que é a observação de número 6, que cai com mais frequência para a gente poder encerrar a nossa aula e partir para a resolução de exercícios. Beleza? Então, vamos para a observação 6, que é praticamente o encerramento da nossa parte teórica, né? Da parte conceitual da aula de hoje. Então, gente, espero que estejam entendendo e acompanhando de coração. Então, tema importantíssimo, realmente cai sim nos vestibulares. Então, turma, vamos lá. Última observação, a observação de número 6. Gente, tem a ver com a aula passada, plano inclinado. Então, vamos imaginar aqui um plano inclinado. Está aqui. E imaginem vocês a seguinte situação. Nós colocamos um bloquinho aqui. Esse plano não é liso, portanto ele tem rugosidade, portanto tem atrito. Imagina que eu consegui colocar o corpo ali de maneira que ele não escorrega, mas ele tende a cair. Ele está na iminência do movimento.
Então, a gente já sabe que a tendência do movimento é essa. Tendência do movimento. Gente, por favor. Claro que isso é sistema de corpos. Claro que é. Então, gente, presta atenção. A mesma ideia. Só tem um bloquinho, sentido do movimento ou tendência do movimento, desenhar todas as forças, número de corpos igual ao número de equações da segunda lei de Newton. Força resultante M vezes A. Tudo isso já foi visto, gente, é continuação. A gente só introduziu uma nova força, chamada força de atrito. Então vamos lá. Turma, forças que atuam no bloquinho. Vamos lá? Quais são as forças que atuam no bloquinho? A gente já sabe, ó, questão de vestibular. Se ele pedir para desenhar somente as forças, olha como faz. Vocês vão desenhar o peso, sempre para onde? Para baixo. A gente já sabe disso. Depois, normal. Gente, a normal, perpendicular à superfície. Sempre formando 90 graus. Como a tendência do movimento é o corpo descer, né? O FAT vai estar em oposição. Como é tendência, é o FAT estático. Então, gente, se ele pedisse no item A de uma dissertativa para você desenhar todas as forças que atuam no corpo, essas seriam as forças. Não vai colocar as componentes. Não vai colocar as componentes. Ele pediu para desenhar as forças, mais nada. Para resolver o exercício, você tem que decompor, tudo bem. Mas se ele pedir para desenhar as forças, é só isso que vocês têm que fazer. Fique bem claro, hein? Questão de vestibular. Isso sim, cai bastante. Pessoal, tudo bem. Agora vamos continuar resolvendo. Então eu vou ter que decompor a força-peso. Nós já sabemos. Vai se decompor em Px e vai se decompor em Py. Então, gente, tem a decomposição aí, Px, Py, e aqui está o ângulo, que é o mesmo ângulo do plano inclinado, θ. O ângulo entre P e Py é o mesmo ângulo do plano inclinado. Muito bem, vamos lá, gente. Agora vem comigo. Não há movimento. Se não há movimento, dois pontos. Ajuda. A velocidade vale zero. Ora, velocidade zero, aceleração zero. A aceleração zero nós já vimos. Força resultante zero. Atenção agora, atenção agora. Gente, força resultante zero é força resultante no eixo x igual a zero e, não é ou, e força resultante no eixo y igual a zero. Ou seja, a resultante é zero nos dois eixos. O nome disso é equilíbrio estático. É a última matéria do ano. Muito bem, gente. A normal vai se anular com Py e Px vai se anular com a força de atrito estático. Elas vão ser exatamente iguais, porque não vai ter movimento, vai ter um equilíbrio aí. Então, presta atenção agora. Exatamente isso, né? Força resultante no eixo x igual a zero. Então, o Px e o FAT vão se igualar. É daqui que vai sair a última dica. Então, o FAT estático é igual ao Px. Gente, como é que acha FAT estático? Nós já vimos. É o μ estático vezes a normal. Tudo isso vai ser igual a Px. Px, todo mundo lembra, é P seno. Aí, fazendo um pequeno parênteses. Quem que é a normal nesse caso? A normal vai ser igual ao Py. A normal vai ser igual ao Py. Por sua vez, a normal vai ser igual a P cosseno do ângulo. Isso já foi visto na aula passada. Agora vamos lá. μ estático vezes, no lugar da normal, P cosseno. Igual P seno. Gente, o peso anula com peso.
Isolando o mi vai ser igual a seno sobre cosseno. Nossa! Seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é a definição de tangente. Então você acabou de descobrir que o mi estático equivale à tangente do ângulo do plano inclinado. Então, o mi estático equivale à tangente do ângulo do plano inclinado. Então, se aqui valer 30 graus e no vestibular ele pedir para vocês qual o coeficiente de atrito estático, você pode responder que o mi estático é igual à tangente de 30. Isso existe, é válido e a gente aceita. Então, com isso, a gente encerra a parte teórica, a parte conceitual da aula de hoje. Então, tudo que vocês precisavam saber de atrito já está na lousa. Espero que tenha dado tempo para vocês darem um print aí na tela, né, com todas as observações, e tá ali como se desenha o FAT, inclusive. Belezinha? Vamos partir agora para resoluções. Vamos fazer alguns exercícios. Os outros, o que eu não fizer, eu vou deixar o gabarito. E eu recomendo vocês assistirem lá na plataforma, lá no online. Beleza? Então, turminha, tá aí a matéria. Espero que vocês tenham entendido aí de coração. Espero que as dicas ajudem vocês aí a resolver os exercícios. Tranquilo? Então, gente, vamos partir agora para a resolução, né, de exercícios. Meu povo, espero que tenha dado tempo aí para vocês anotarem tudo, tá? Então eu preciso apagar a lousa e qualquer coisa vocês aí, né, dão uma pausa aí, né, na visualização aí da aula, né? Parou, dá uma pausa, dá um print ou assistindo online também, mesma coisa. Vamos lá, gente. Agora eu preciso resolver exercícios com vocês. Espero que realmente tenha ficado claro. Então, turma, eu gostaria, para adiantar, a página é 226. Então, abra aí as apostilas na página 226, para a gente fazer aí a resolução de alguns exercícios. Para vocês terem uma ideia, os dois primeiros, o 1 e o 2, são mega clássicos, são exercícios tradicionalíssimos, esses eu vou fazer. Nós temos o exercício 4, que é um exercício interessante, tem a ver com as observações da aula de hoje. E o exercício 6, ele tem ares, tem cara do Enem. Então nós vamos fazer esse também, que é interessante. O exercício 3 e o 5, eu recomendo vocês assistirem lá no online se tiverem alguma dúvida. O 5 ele é trabalhoso e ele é um exercício diferente, né? Ele é um plano inclinado duplo. Ou seja, tem plano inclinado de um lado, tem plano inclinado do outro. 2 planos inclinados no mesmo exercício, é trabalhoso. E o exercício 3 é um exercício que lembra um pouquinho a Unesp, lembra um pouquinho a FUVEST, tá? Então, vamos partir para a resolução de exercícios, que é o que mais interessa agora, colocar em prática o que nós vimos aqui na parte teórica conceitual. Gente, batendo o sinal, vou dar continuidade normalmente, tá? Para a gente ganhar tempo, né? Não vamos perder os 5 minutinhos, né? Eu vou dar continuidade aí de uma vez só, para ficar mais tranquilo. Então, gente, exercícios, vamos lá, a respiração do velho. Exercícios, página 226. Então, gente, o primeiro exercício pode marcar como importante, é um exercício tradicionalíssimo, né? Ele cai constantemente aí nos vestibulares. Muito bem, olha o que ele fala nesse exercício, que não tem figura, hein? Então a gente vai ter que fazer uma figura para poder visualizar, é importante. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F
de intensidade 600 newtons. A força é constante, ela é horizontal e tem valor, né, o módulo, intensidade 600 newtons. E ele começa fornecendo a massa dessa caixa, que é de 120 quilogramas. E a tal da força, que tem valor 600 newtons, e ela é horizontal. Vamos continuar a leitura para a gente poder tentar visualizar a situação. Se ele dá alguma dica, né? Aí ele diz, a caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, ele já falou, a superfície é horizontal. Então vamos visualizar o exercício, fica bem melhor, né? Então vocês têm aqui uma superfície horizontal, vocês têm uma caixa e vocês já sabem, a força também é horizontal. Escolhe um lado, sei lá, tradicionalmente para cá. Olha aí, gente, a força é horizontal, paralela à superfície, tá? Pronto, tá aí o visual. Ele também dá para vocês uma informação, G vale 10. Então eu consegui visualizar o exercício e essas são as informações que eu tenho momentaneamente. Continuando. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F. Gente, ele está te dando o valor da aceleração e o sentido do movimento. A aceleração está no mesmo sentido da força. Se tem aceleração, existe movimento. E ele dá o valor dessa aceleração, que é constante e vale 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu tivesse que desenhar a aceleração, seria um vetorzinho paralelo à força, tá? No mesmo sentido, inclusive. Aí ele diz, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de... Então, gente, ele quer saber qual o coeficiente de atrito cinético. Então, gente, está aí a montagem do exercício. Está aí a montagem do exercício, né? Está aqui a visualização do exercício. Portanto, é só lembrar da aula de sistema de corpos. Adotar o sentido do movimento, desenhar todas as forças, número de corpos igual ao número de equações da segunda lei de Newton. Não sai do que a gente aprendeu, não sai disso. Agora, a única diferença é que apareceu uma nova força nos nossos exercícios, só isso. Então, é continuação do que a gente já estava estudando, sistema de corpos. Então, gente, por favor, já temos aí o sentido do movimento. Próximo passo, desenhar todas as forças. Então, vamos desenhar as forças. Nós temos aqui o peso para baixo. Nós temos a normal para cima. Inclusive, peso e normal nesse exercício se anulam, né? Nós já sabemos. Como tem atrito no chão, vocês vão ter FAT. Portanto, por favor, se o movimento é do corpo é para a direita, o FAT é em oposição. Então, vocês vão ter aqui um FAT cinético ou dinâmico, tanto faz. Ele chamou de cinético nesse exercício. Então, é o FAT cinético. Beleza? Então, nós temos aí um único corpo, né? E essas são as forças que atuam nele. Gente, movimento, forças, quantos corpos? Um só. Segundo a lei de Newton, uma única vez. Então, como é que fica? Vamos fazer aqui uma divisória, né? Vamos lá. Força resultante igual M vezes A. Gente, a normal e o peso se anularam. Força no sentido do movimento, FAT contra, então esse é positivo, esse é negativo. Então a força resultante no corpo vai ser F menos FAT cinético igual M vezes A. Gente, a força vocês já conhecem. 600? 600 menos FAT cinético igual 120 vezes
A aceleração que foi fornecida, 2. Vamos lá. 600 menos FAT cinético igual 240. Turma, passa o FAT para lá, fica positivo. Pega o 240, traz para cá, fica negativo. 600 menos 240 é igual ao FAT cinético. Fazendo as contas, você descobriu que o FAT cinético vale 360 newtons. Acabou o exercício? Não. Você só achou o FAT cinético e ele pediu o coeficiente de atrito cinético. Então aí você vai lembrar que o FAT cinético é o μ cinético vezes a normal. Gente, a normal e o peso vão ser iguais. Lembrando que peso é mg. Eu estou fazendo isso de propósito, só para a gente lembrar. Beleza? E agora vamos à resolução. O FAT você já tem, 360. O μ é o que você quer. A massa é 120. E o G vale 10. Matemática. O 120 simplifica com o 360, sobra 3. Para achar o μ, vocês têm que tirar o 10 daqui que está multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar 3 sobre 10. Então o μ cinético é 3 décimos, 0,3. E isso aqui, 0,3, se eu não me engano, vocês vão achar exatamente na alternativa C. Gente, isso aqui é um grande clássico, beleza? Ele pode pedir qualquer coisa, ele pode pedir aceleração, ele pode pedir coeficiente de atrito, ele pode pedir normal, ele pode pedir a força, desde que ele dê os outros valores. Com que força o corpo anda com aceleração 2, bababá, sabendo que o coeficiente de atrito. Então, gente, é um clássico, por isso que ele pode ser pedido várias vezes em vários vestibulares diferentes. Então, tá aí o primeiro clássico. Vamos para o segundo clássico. Esse incide muito mais do que esse, mas são 2 clássicos. O exercício 2, ele diz o seguinte: para se calcular o coeficiente de atrito dinâmico entre uma moeda e uma chapa de fórmica, a moeda foi colocada para deslizar pela chapa, colocada em um ângulo de 37 graus com a horizontal. Já matamos o exercício, gente. O exercício é de plano inclinado. Ele não deu a figura, mas está no texto. Então, vamos desenhar de novo a situação. Então, vocês têm aqui um plano inclinado. Inclusive, vocês já sabem o ângulo. O ângulo é de 37 graus. Aí você tem a moeda, que vai ser colocada para deslizar, né? E o problema já te fala no início do texto para se calcular o coeficiente de atrito dinâmico. Então eu já sei o que ele quer. Ele quer exatamente o coeficiente de atrito dinâmico. Eu já sei o que ele quer. O coeficiente de atrito dinâmico. Muito bem. Continuando aí a leitura. Foi possível medir que a moeda, partindo do repouso, deslizou 2 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo em movimento uniformemente variado. Bastante atenção nesses dados. A velocidade inicial é 0, a moeda parte do repouso, ela anda a uma distância de 2 metros no intervalo de tempo de 1 segundo, e ele fala claramente em movimento uniformemente variado. Na realidade, gente, é MRUV, porque essa moeda vai deslizar em linha reta, a trajetória é retilínea, tá? Então, gente, é um movimento uniformemente variado. Olha a cinemática misturando com dinâmica. Aí ele continua. Adote G igual a 10, ele te dá o seno e o cosseno de 37. Então ele te dá a aceleração da gravidade, 10.
E ele também te dá o seno de 37. Ele fala aqui para nós que é 0,6. E ele também te dá o cosseno de 37, que vale 0,8. Muito bem, mais informações. Nessas condições, o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies vale... Gente, a gente já sabia desde o início do problema o que ele queria. O coeficiente de atrito dinâmico. Beleza? Alguma dúvida na montagem? Acredito eu que não. Então, gente, já sabemos que é num plano inclinado, né? Já sabemos o que ele quer, já temos todas as informações do exercício. Volto a repetir, é sistema de corpos. Adotar o sentido do movimento, desenhar todas as forças, número de corpos, número de equações. E se vocês estão lembrados da aula passada, toda vez que tem plano inclinado, eu dei uma sugestão para vocês. Acha as componentes antes, é uma sugestão minha. E se quiser achar o FAT também, numa boa, sem problema. A escolha é do freguês, cada um faz como quer. São sugestões, tá? Para não se perder. Bom, a moeda vai deslizar, vai cair, vai descer. Então vocês têm movimento. Vamos lá, gente. Forças que atuam na moeda. Vocês já sabem. Peso. Para onde? Para baixo. Eu quase não falo isso, né? Aí vocês têm normal. A normal é sempre perpendicular à superfície. Como tem atrito nesse plano e a moeda está descendo, o atrito fica em oposição. Olha o FAT aqui. Nós temos aqui o tal do FAT dinâmico. Gente, se ele pedisse para desenhar somente as forças, essas seriam as forças. Só que para continuar o exercício, para resolver, a gente tem que decompor a força-peso. Gente, eu falo isso insistentemente. Então vocês vão ter aí a força-peso se decompondo em Px e Py. Vocês têm aqui Py, vocês têm aqui o Px, lembrando que esse ângulo é igualzinho ao ângulo do plano inclinado, 37 graus. Povo, vamos lá? Então, sentido do movimento, desenhamos as forças. Plano inclinado? Plano inclinado, a gente faz aquela pausa, acha as componentes. Cada um, é a minha sugestão. Gente, vamos lá. Px. Px é o P seno. O Py vai ser o P cosseno. Alguns de vocês já devem estar em pânico aí, né? Mas, professor, peso é mg, ele não deu a massa no exercício. Tudo bem. Tudo bem. Não deu a massa? Deixa a massa. mg, seno de 37. mg, cosseno de 37. Vamos lá, substituição. M, não sei. O G é 10. E eu conheço o seno de 37. O seno de 37 é 0,6. Gente, quanto dá M vezes 10 vezes 0,6? Vai dar 6 vezes a massa. Gente, é 6 vezes a massa, não é 6 metros. Cuidado. Embaixo, M, G é 10. E aqui é 0,8. Aqui vai dar 8. 8 vezes a massa. Pronto. Achei as componentes. E elas ficaram em função da massa. Outra coisa curiosa nesse exercício. Ele deu essas informações e nós sabemos que é o quê? MR e o V? Dá para achar a aceleração que a moeda desce. Aqui entra a cinemática. Pessoal, dá para achar a aceleração com que a moeda desce esse plano. Portanto, é só usar sorvetão. Nós vamos pegar o sorvetão, dar uma arrumada, uma melhorada, né? Então, ΔS é igual V0 T mais AT² sobre 2.
Gente, eu tirei o S0 daqui e joguei para o outro lado. S menos S0 dá delta S. Eu só melhorei o sorvetão. A velocidade inicial da moeda é 0. Então, 0 vezes t dá o quê? 0. Gente, me ajuda? A distância percorrida pela moeda, 2. A aceleração eu não tenho. O tempo vale 1. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Gente, quanto deu a nossa aceleração? A nossa aceleração deu 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já sei a aceleração que desceu o quê? A moeda. Então, já temos a tal da aceleração. Já temos as componentes. Quantos corpos tem aqui, gente? Nós temos aqui um corpo. Então, eu vou usar a segunda lei de Newton. Olha, ó, bateu o sinal, falei para vocês. Eu vou continuar, tá? Vamos emendar aí para a gente não perder tempo. Só falta mais esse exercício e mais 2, tá? Então, gente, a gente vai continuar aí. Povo, olha só. Já temos a aceleração? Um único corpo, então, força resultante, m vezes a. Vamos lá, gente. Força resultante. Lembrando que a normal e o PY se anulam, aqui o PX e o FAT não vão se anular, porque tem movimento. O PX vai ganhar do FAT. Então, vocês vão ter PX menos FAT dinâmico igual a quem? M vezes A. Pequena pausa. Como é que acha FAT? O FAT, todo mundo lembra? Mi vezes A normal. Nesse exercício, a normal é igual a quem? PY. Então, é Mi D vezes PY. Mi dinâmico vezes PY. Agora, vamos lá. Substituição, pessoal. Ajuda. PX. Eu já tenho PX. PX vale 6 vezes a massa. Menos. Quem é FAT? FAT vai ser Mi, que é o que você quer, vezes PY. PY vale 8 vezes M. Aí vai ter M, que é a massa do corpo, vezes a aceleração. Matemática, matemática, matemática. Apareceu M em todos os termos. Cancela a massa. Não depende da massa. Turma, pega esse Mi D vezes 8, o negativo joga para cá e pega o 4 e joga para cá. Então, 6 menos 4 é igual 8 vezes Mi. Ou Mi vezes 8, tanto faz. Eu já inverti. Momentos de tensão, 6 menos 4, 2. Chama a NASA, né? Porque é muito difícil. Gente, o 2 simplifica com 8. Aqui sobra 1, aqui sobra 4. Portanto, o Mi dinâmico vale 1/4, se você preferir, 0,25. Aqui está o tal do Mi dinâmico que ele havia pedido, e isso aparece exatamente na alternativa C. Gente, então aqui nós temos 2 clássicos. O exercício 1, que é tradicionalíssimo, e o exercício 2 também. Eu vou passar para vocês agora o gabarito do exercício 3 e do exercício 5, e vou fazer o 4 e o 6 para a gente poder encerrar a nossa aulinha e vocês fazerem com muita alegria o EO de vocês, que está maravilhoso. Quase não é difícil, né? Então, tá aí, ou estão aí, os 2 clássicos que eu prometi para vocês. Então, gente, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer os outros exercícios. Eu vou passar também, né, o que eu falei para vocês, o gabaritinho. E, se vocês quiserem, assiste lá na plataforma, lá no online, a resolução desses que eu vou passar o gabarito. Eu insisto, vale a pena assistir. Principalmente vocês que têm dificuldade nesse assunto ou em física. Vamos lá, gente. Falta pouco, alegria. Tudo vai dar certo. Então, turminha, o exercício 3
o gabarito já passando para vocês é a letra A. Esse exercício, eu volto a repetir, é parecido com a Unesp, é parecido com a FUVEST, parecido. O exercício 5, ele só é trabalhoso, aquele plano inclinado duplo, cuidado com as contas, cuidado para não errar em conta. A resposta desse exercício é a alternativa D. Então, o gabarito está aí para vocês. Vamos para o exercício 4. Então, o exercício 4 te dá uma figura. Vocês têm aí um plano horizontal. Vocês têm aí o bloco B. Sobre ele, uma força F. E sobre ele, um corpo A. Muito bem. Essa é a figura dada. Vamos ver o que ele pede? Ou o que ele fala também. 2 blocos A e B, cujas massas são MA 5 kg e MB 10 kg, estão posicionados como mostra a figura anterior. Então a única coisa que eu conheço aí momentaneamente são as massas. A massa de A vale 5, a massa de B vale 10. Até aqui, volto a repetir, nenhum problema. Continuando. Sabendo que a superfície de contato entre A e B possui coeficiente de atrito estático μ igual a 0,3, gente, ele está falando que existe atrito entre A e B, e ele está te dando o coeficiente de atrito estático. Então ele está te dando μ valendo 0,3 entre A e B. Entre A e B. Ele fala claramente, hein? E que B desliza sobre uma superfície sem atrito. Então, gente, o B está andando numa superfície onde não tem atrito. Existe o atrito entre eles, os corpos, mas não tem atrito entre B e o chão. Olha agora. Determine a aceleração máxima. Poxa, gente, eu não dei a observação 5 à toa, né? Ele quer saber qual a aceleração máxima. E olha só. Que pode ser aplicada ao sistema, portanto, para os 2 bloquinhos, ao puxarmos uma corda amarrada ao bloco B com força F. Gente, na realidade, então, aqui é tração, e é como se tivesse um fio, ele não pôs o fio, mas ele está falando que essa força é a tração, sem que haja escorregamento do bloco A sobre o bloco B. Gente, ele não quer que o A escorregue em cima do B. A não escorrega, estou fazendo isso de propósito, viu? Sobre B. E ele ainda fala, considere G igual a 10. Poxa, gente, se vocês prestarem atenção na aula de hoje, na observação 5, eu ensinei vocês como é que faz para o quê? Achar a aceleração máxima. Então, gente, é só lembrar daquele exemplo da caminhonete com a caixa solta lá atrás. O cara esqueceu de amarrar e ele quer saber qual a aceleração máxima de maneira que a caixa lá atrás não se mova. A gente já viu, acabou, o exercício tem uma linha. Gente, não precisa fazer nada. A aceleração máxima é igual a quem? Ao μ estático vezes o G. Gente, o μ estático vocês já têm, que é 0,3. O G ele forneceu, portanto, a aceleração máxima aí do corpo B ou do sistema é de 3 metros por segundo ao quadrado. E isso vai aparecer exatamente na alternativa E. Não se fala E. Já falei para vocês, eu não vou aí até o Rio para poder ouvir E. É verbo. Muito bem, gente. Está aí o exercício 4, extremamente tranquilo, desde que a gente tenha visto aquela observação 5. Se você não lembrar da observação 5, vocês viram como é que faz. Eu mostrei também a resolução. Então, quem quiser pode fazer pela resolução. E para acabar a nossa aula de hoje, falta o último exercício que eu quero fazer com vocês, que é o exercício 6, que lembra demais o Enem.
Eu acredito que vocês tenham tido aí um tempinho para dar um print aí na tela, né? Ou até sair rapidamente de cena, né? Para vocês poderem dar um print. Voltando aí, vamos fazer o último exercício da aula de hoje, que é o exercício 6, com ares de Enem. E aí vocês vão ficar livres da minha pessoa para poder fazer os exercícios, né, do EO, praticar. Gente, não é difícil, tá? É continuação do que a gente já tem visto, né? Sistema de corpos. Volto a repetir, só apareceu uma novidade aí, que é a força de atrito. Só isso. Então, gente, vamos para o nosso último exercício. Último exercício, tem uma figura. Eu vou reproduzir essa figura aqui para vocês. Os exercícios atuais, modernos, graças a Deus, né, aparecem as figuras. Você não precisa ficar desenhando, imaginando a situação. Tá? Isso é muito bom. Economiza um tempo aí precioso. Então, exercício 6, para acabar a nossa aula, vocês têm essa figura. Ele mostra aqui para vocês um ângulo θ. Ele põe aí um bloquinho. Ele dá a massa desse bloquinho na própria figura, 10 kg. Ele te dá essa altura aqui, 60 centímetros. Ele também te dá esta distância na horizontal, 80 centímetros. E ele te dá essa distância percorrida pelo bloquinho no plano. Ele marca aqui 100 centímetros. Então, eu reproduzi a figura para vocês. Vamos lá, gente. Interpretação do exercício. Marca aí, importante, tipo Enem esse exercício. Um professor de física utiliza uma rampa móvel para verificar o valor do coeficiente de atrito estático entre a rampa e um bloco. Então, gente, ele já deu uma dica para verificar o coeficiente de atrito estático. O professor foi alterando o ângulo da rampa em relação à horizontal até que o bloco atingiu, pega seu marca-texto, a iminência do movimento. Ou seja, esse bloquinho está prestes a deslizar. Está na iminência do movimento. Ainda não está em movimento, portanto, ele está em repouso. Mas ele já está naquela fase do atrito estático máximo. Muito bem. Aí, nesse exato instante, tirou uma foto da montagem e acrescentou com os valores de algumas grandezas, como mostra a figura. Então ele tirou a foto e acrescentou aqueles valores, 60, 80, 100 e a massa do corpo. Chegando à sala, eu gosto dessa novelinha, ele conta, né, uma historinha, uma novela. Chegando à sala, explicou a situação a seus alunos e pediu que determinassem o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa. Então a gente já sabia qual era o objetivo do exercício, μ estático, e ele confirmou aqui. Continuando a leitura. O valor correto do coeficiente de atrito estático. Gente, é a terceira vez que ele fala. Ele está falando, calcula o coeficiente de atrito estático. E da força de atrito, agora ele acrescentou. Ele quer que você ache o FAT também. Em newtons, que os alunos devem encontrar é... Então, gente, por favor. Ele quer o coeficiente de atrito estático e ele quer o FAT estático em newtons, ou seja, no sistema internacional. Gente, de novo, alguma dúvida? Gente, eu não dei a observação 6 à toa para vocês. Dá para achar o μ estático? É só lembrar que o μ estático é igual a tangente do ângulo do plano inclinado. Então pronto, gente. μ estático igual tangente do ângulo θ.
tangente, todo mundo lembra a definição, é seno sobre cosseno, que resulta em cateto oposto sobre cateto adjacente. Pessoal, olhando para a figura, o cateto oposto ao teto é 60 e o cateto adjacente é 80. Então é 60 sobre 80. 0 vai embora com 0. Isso aqui dá 3/4. 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Então, você já tem o μ estático e com isso você acaba eliminando duas alternativas. Você já eliminou a alternativa A e a alternativa C. Você já eliminou, a resposta está entre B e D. Bom, além do coeficiente, ele pediu quem? O atrito estático. Para você achar o atrito estático, você tem duas maneiras. Bom, esse exercício é sistema de corpos. Então vamos lá. Bateu o sinal de novo, mas vamos continuar. Pessoal, como é estático, esse corpo está parado. Então a tendência do movimento é descer. Bom, tendência do movimento. É tendência. Forças que atuam no bloquinho. Vocês já sabem. Peso para baixo. Indo para o centro da Terra. Nós temos a normal, que é a reação da superfície perpendicular à superfície. E, como a tendência do bloquinho é cair, o FAT, em oposição ao movimento do corpo. FAT estático. Crianças, se ele pedisse para desenhar as forças, só seriam essas. É que para resolver tem que decompor a força-peso. Então nós já sabemos, vai se decompor em PY e PX. Gente, eu juro para vocês, não sai disso. PX, PY. Lembrando que se aqui é θ, esse ângulo é o mesmo θ. Bom, vamos lá. Para achar o FAT, vocês têm duas opções agora. Uma das opções é a tradicional, μ vezes a normal. A outra, ora, se o sistema está em repouso, não tem movimento. Se não tem movimento, as forças se anulam. Então o FAT estático é igual a PX. Eu vou deixar as duas opções para vocês resolverem. FAT, μ vezes a normal, que é a tradicional. Vocês podem usar essa. Ou você pode usar essa. O FAT é igual a PX nesse exercício. Porque o sistema está parado, em equilíbrio, em repouso. Beleza? Eu vou escolher aquele caminho. Eu vou escolher aquele caminho. Então, gente, escolhi esse caminho. Olha como fica. FAT estático igual. PX é o P vezes o seno do ângulo. Lembrando que P é mg. Seno do ângulo. Gente, me ajuda. A massa eu conheço, está na figura. 10. O G é 10. Gente, o seno do ângulo. Definição de seno. Cateto oposto, 60 sobre a hipotenusa, 100. Você não precisa fazer nenhuma conta. Você não precisa fazer nenhuma conta. Porque 10 vezes 10 cancela com o 100. Gente, o FAT estático vale 60 newtons. Ora, você vai ter que achar agora uma alternativa que aparece 0,75 e 60 newtons. E a resposta é a alternativa D. E com isso, eu encerro a nossa aula de hoje com todos os exercícios aí que eu pretendia fazer. Dando destaque para esses dois, é só assistir lá na plataforma se você tiver necessidade. Beleza? Pessoas, valeu, bom final de semana, até a próxima. Tchau, tchau.